Botucatu, a história da indústria é uma história que remonta ao início do século XX. Como muitas cidades do interior do estado, de São Paulo, foram colonizadas por italiano, a presença italiana é forte. E então, no início do século, o estado estava se desenvolvendo na agricultura, com os italianos que difundiram a lavoura de café. E como só tinha lavoura no estado, com a industrialização no mundo, a indústria acabou vindo para o Brasil através do estado de São Paulo. Então, no início do século XX, né, 1900 e nada, a indústria também começou a vir para o estado de São Paulo. Então, principalmente pelos italianos. Uma família conhecida, que é a família Matarazzo, começou a trazer fábricas para abastecerem as suas próprias indústrias alimentícias, porque o alimento não tinha embalagem, o alimento não tinha insumos, então era tudo vendido in natura, e aí o Matarazzo começou a industrializar esses produtos. Mais ou menos é um resumo de como começou a indústria em São Paulo. Também no interior, com indústrias mecânicas, com indústrias beneficiadoras do café, que o café também era colhido in natura e precisava de máquinas para o seu beneficiamento. E aqui em Botucatu nós temos uma indústria que fabricava essas máquinas, que é a indústria Blasi, que é uma indústria de mais de 100 anos. Então a história se mistura com a história da cidade, que é uma cidade com mais de 160 anos. A indústria também tem empresas com mais de 100 anos. Posso citar algumas: Indústria Blasi, a Curtume Pioneiro, o Café Tesouro é uma empresa que deve ter aproximadamente 80 anos. Então é uma história, é uma cidade que tem tradição industrial. Então, no começo do século, também houve esse desenvolvimento industrial com esses pioneiros, principalmente os italianos. Os Bacchi, os Lunardi, Milanese, todo sobrenome italiano, você está vendo, né? Então, alguns que eu estou lembrando. E também na metade do século, nos anos 50, houve uma outra fase de fortalecimento da indústria no estado de São Paulo, e Botucatu não ficou atrás. A indústria começou a produzir aço em outras cidades, Piracicaba, por exemplo. Então, e a usina de açúcar. Usinas de açúcar começaram a se instalar fortemente. Então, produção de café, açúcar e industrialização. A indústria mecânica, a indústria de madeira, a indústria de máquinas. E Botucatu sempre foi pioneira e líder nesse segmento. Botucatu também saiu na frente. Inclusive em junho de 50 foi criada a diretoria regional, que na época era a delegacia regional do CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, junto com a Americana, Jundiaí e Campinas. Quer dizer, Botucatu estava no nível dessas grandes cidades. Outras regionais vieram depois, São Carlos, Sorocaba. E também foi fundada por 7 italianos, quer dizer, 6 italianos e 1 português. Posso até citar os nomes: o Emílio Peduti foi o primeiro diretor, Bruno Lozzi, Sidra Kubacchi, Orlando Milanese, Francisco Blasi, Oswaldo Lunardi e o seu Américo Rodrigues, que era o único que não era descendente italiano, que teve uma fábrica de sabão antigamente. E o CIESP, juntamente com os empresários, também ajudaram o desenvolvimento de Botucatu. Isso nos anos 50, que também teve uma outra fase de desenvolvimento. Eu posso lembrar também, citar, que nos anos 80 Botucatu passou por uma outra fase de desenvolvimento com a chegada da Caio. Já existia a fábrica da Neiva, que é uma empresa mais antiga, Café Tesouro, os Curtumes, tá certo? As indústrias mecânicas, Milanese, Bacchi e Blasi. E nos anos 80, com a vinda da Caio, com o crescimento da Neiva Embraer, com a vinda em 70, né, Duratex, depois veio o Catex, que é na ramo de madeira. Então, Botucatu forma um polo industrial importante, porque tem áreas diversificadas: indústria mecânica, material de transporte, que a gente englobaria aí Caio, Hidroplas, Neiva, confecção, que também foi um ramo muito forte aqui, com Staroup e outras empresas menores, Irbex, e a indústria de madeira, Eucatex, Duratex.
E em volta dessas empresas, em torno dessas empresas, as empresas fornecedoras que foram crescendo e que viraram grandes empresas também. Irizar veio em sociedade com a Caia, depois virou autônoma. Eu lembro da Tecnaut e outras empresas menores que cresceram fornecendo para essas indústrias. Botucatu tem uma vocação industrial, maior do que a vocação agrícola pelo clima, o solo e a topografia, mas também tem uma agricultura importante, tanto na área de pecuária como na área de produção de agricultura e frutas e usina de açúcar próxima aqui em São Manuel e na região outras empresas desse ramo. E eu gostaria de destacar o trabalho do CIESP nessa vocação industrial. O CIESP aqui sempre se destacou como também líder e pioneira em ações industriais. Nós construímos a primeira sede própria do CIESP no estado de São Paulo, em 89. O CIESP foi muito importante aos empresários para a conquista da escola do SESI, do SENAI, da incubadora também, que foi a primeira em prédio próprio, que está aí até hoje. O CIE veio para Botucatu por intermédio do CIESP. Tivemos muita atuação na instalação do SEBRAE. A FATEC também foi uma das conquistas nossas, que tivemos um papel importante. Inclusive os primeiros cursos, secretariado e logística em transporte, foi devido às empresas de transporte na região, Caio, Embraer e outras mais. O CIESP também atuou e atua em defesa da indústria. O conjunto habitacional 24 de Maio veio através do CIESP, aquele bairro não existia. O CIESP com a Coab de Bauru construiu 500 casas, a maioria as empresas repassaram para os seus funcionários. Então é uma coisa importante, porque você vê aquela região lá da Coab e 24 de Maio, desenvolveu depois de tudo isso, com as casas, SESI, SENAI, crescimento da Embraer. Então toda aquela região puxou o desenvolvimento. Pelo que eu acompanho assim, como engenheiro e como cidadão, a indústria de Botucatu continua forte. Ela também está atravessando essa fase de crise nacional, cada um com as armas que tem, com as suas medidas que teve que tomar. Algumas tiveram que cortar funcionários, outras cortaram investimento, mas o importante hoje para uma empresa é sobreviver. Então, se elas continuarem a passar essa fase turbulenta, tenho certeza que no futuro elas vão voltar com força, retomar o seu tamanho antes dessa crise, com seus empregos. E a cidade, na minha opinião, deve se preocupar em atrair também empresas grandes. Não adianta você criar distritos industriais para empresas pequenas e médias, que eu também fui pequeno empresário, eu sei da importância. Mas a empresa grande funciona como empresa âncora, empresa que atrai fornecedores e sócios e parceiros. Então, junto com uma empresa grande, vem as empresas satélites. Então, nós não podemos ficar bobear, né? Perder o bonde, perder o trem que está passando. Se temos que ir para o ramo automobilístico, vamos para o ramo automobilístico. Não vamos ter uma indústria uma montadora, mas podemos ter indústria de peças. A mão de obra nós já temos treinada pela CAI, pela Embraer, pela Hidroplas, pelas outras empresas. O setor mecânico é muito forte aqui. Tem mão de obra treinada, se não tem trabalho aqui, vamos trazer uma empresa grande de autopeças, ou até uma montadora, por que não? Eu estou dando essa sugestão, porque eu vejo o futuro. Botucatu é uma cidade com excelente qualidade de vida, as administrações fizeram um grande trabalho, só que eu acho que ainda precisa se fortalecer em infraestrutura. A infraestrutura nossa ainda peca, nós temos que fornecer acesso, transporte, água, esgoto, drenagem. O trânsito em Botucatu já está caótico, nós precisamos de um planejamento e precisamos de desenvolvimento, mas para desenvolver precisa ter infraestrutura. Então, o que você perguntou, a indústria é bem solidificada e o futuro para Botucatu eu acho que é muito grande. Tem uma qualidade de vida, é uma cidade universitária, então temos cultura, temos todas as condições de
continuar com qualidade de vida, mas também desenvolver com qualidade.